Olá, bom dia, sétimo ano. Estamos iniciando mais uma semana. Primeiramente, nós vamos agradecer a Deus. Mais um dia de vida e um dia de saúde. Vamos pedir a Deus que nos abençoe nessa semana de estudo. A nossa aula de português de hoje, vamos começar com a leitura de texto. Vai ser a leitura e a interpretação textual. O título do texto é O Jeitinho Brasileiro é Inimigo da Preservação. Por que esse jeitinho? Porque vamos saber o que é o jeitinho brasileiro e saber por que ele é inimigo da preservação. Somos o país do jeitinho e nos orgulhávamos disso, pois sinalizava nossa capacidade de improvisar, encarar situações mais complexas e oferecer soluções práticas. Nos tornamos refém da história quando a exceção passou a ser regra e transformarmos em definitivas medidas que tinham o caráter provisório. Poucos duvidam que o Brasil não consiga realizar os Jogos de 2016, pois sabe que na hora certa se faz um puxadinho, pede-se emprestado, decreta-se feriado ou se oferece atendimento especial para privilegiados e pedimos compreensão aos demais em nome da nação. O jeitinho brasileiro deixa aberto a porta corta-fogo do prédio para o ar circular. Faz galhofa com as simulações de incêndio organizadas por solitários brigadistas quando eles existem, entrega para o mestre de obras a função de engenheiro e substitui o projeto do arquiteto por rabisco no papel de pau. Esse não existe, mas com certeza. As placas de trânsito são meramente ilustrativas. Se o limite é 60 km, andamos a 80, pois temos certeza de que não há problema. Se o sinal é pare, lemos, reduz a velocidade. Problemas de saúde resolvemos no balcão da farmácia. Exames preventivos são perca de tempo. Em um resort no litoral baiano, construído com dinheiro de fundo de pensão, as normas de segurança eram muito rígidas, a ponto de chamar a atenção. Não precisei muito tempo para descobrir o motivo. O seguro de vida, feito por executivos estrangeiros, exige a estrutura para pagar indenização em casos de acidente. A obsessão pela prevenção, que nos causa incômodo, é obrigatória em países da Europa e nos Estados Unidos. Por isso, enquanto no Brasil tanto faz como tanto fez, nos prédios americanos as portas abrem para fora. É para a rua que se vai quando há situações de risco. E o acesso tem de ser facilitado. Precisamos implantar a cultura da prevenção e as escolas serão importantes nessa iniciativa. Não defendo a criação de uma matéria específica para o assunto. A grade escolar já está completamente ocupada. Podemos, porém, discutir o assunto com os alunos de forma interdisciplinar, em palestras, atividades extracurriculares e campanhas internas que a escola realiza treinamentos de fuga, preparando seus estudantes para casos de risco. Os governos, a União, estados e municípios devem usar as verbas publicitárias desperdiçadas em propaganda política para mobilizar a sociedade. São Paulo, ano passado, incentivou a respeito à faixa de segurança e diminuiu os acidentes nos pontos em que a campanha se concentrou. Em casa, na empresa,
na igreja, na sociedade em que atua. É a sua responsabilidade com seus filhos, pais, parentes, amigos e colegas. Insista na ideia de que o jeitinho brasileiro é o inimigo da cultura da prevenção. Por que ele fala do jeitinho brasileiro? Porque ele diz que nós, brasileiros, temos o jeitinho de fazer as coisas. Esse jeitinho que está aí entre aspas, jeitinho brasileiro que está aí entre aspas, ele está nos chamando a atenção para a maneira errada de como nós fazemos, ou seja, de como são feitas as coisas no Brasil. Ele fala que, bem lá no texto, ele diz que dá um jeitinho se para tudo, mas de maneira errada, mas ele até fala de que quando a gente lê nas placas de trânsito, né? Quando a gente lê que é 60, a gente vai com 80. Não fazemos exames diariamente para preservar a nossa saúde. As obras são entregues a pessoas que não têm a formação correta. Né? E ele fala de como são resolvidas as coisas. Tira um dali, puxa tira um do lugar, bota outro, e ele vai fazendo aquele jeitinho que dá certo, mas às vezes também pode dar errado. E com a nossa interpretação textual, que vai ser na página 59 e 60, aí vem descrevendo os segredos do texto, porque nós vamos desvendando, nós vamos estar fazendo a nossa interpretação textual, que diz assim: a partir do texto lido, como podemos caracterizar o jeitinho brasileiro? Como é que vai ser caracterizado esse jeitinho aí? Vai ser ele vai ser caracterizado pela maneira improvisória de resolver as coisas, de resolver as consequências que terão de ser resolvidas. É a maneira de como serão resolvidos os problemas. Podemos afirmar que o autor do texto é a favor do jeitinho brasileiro? Não, ele não é a favor do jeitinho brasileiro, não. Ele é contra, porque o jeitinho brasileiro ele é o inimigo da cultura da prevenção. Ou seja, todo o texto ele fala do começo ao final que o jeitinho brasileiro ele é contra a cultura de prevenção, né? Aí vem a terceira. Como vimos no início deste capítulo, a crônica é um texto cujo tema é retirado do cotidiano, normalmente com o objetivo de divertir ou de propor uma reflexão a partir de um enfoque crítico. Nessa crônica, qual foi o tema escolhido por Milton e qual foi o seu objetivo a produzir esse texto? O tema que ele escolheu foi o fato de brasileiro, segundo ele, recorrer ao jeitinho para tentar burlar uma lei ou ter privilégios sobre os demais membros da sociedade, né? E o objetivo dele é criticar esse comportamento. Ou ele fala qual foi o tema que ele fez isso. Ou ele enfatiza bastante sobre a maneira de como o brasileiro recorre de fazer as coisas, a maneira errada de como eles fazem as coisas. E o objetivo desse texto, que ele diz, quando ele critica como é feito, como é resolvida as coisas. Somos o país do jeitinho e nos orgulhávamos disso, pois sinalizava nossa capacidade de improvisar, encarar situações mais complexas e oferecer soluções práticas. Conforme esse trecho, responda às alternativas. Por que o brasileiro se orgulha do jeitinho brasileiro? É pela capacidade de improvisar nas situações complicadas. Ele se orgulha pelo fato deles sempre acharem saída para resolver as complicações que serão
apresentada diante de algumas situações. Letra B. Pesquise em dicionários o que é malandragem e em seguida relacione seu caso com o tema da crônica. Malandragem. O que é malandragem? Vocês irão seguir essa resposta aqui. É pessoal, vocês irão caçar o significado de malandragem e responder. A letra C também, o autor da crônica deixa clara sua ironia quando justifica o orgulho do cidadão sobre o jeitinho baratudo. Baseado nisso, no seu dia a dia, quais são os outros jeitinhos que você observa? Discuta com o professor. Na letra C, vocês irão estar respondendo e quando eu solicitar o livro, eu vejo a resposta de vocês. Quais são os outros jeitinhos que os brasileiros dão para resolver os problemas. Quinta, a corrupção é uma ação exclusiva dos políticos. Justifique sua resposta a partir do texto. É só os políticos que faz? Não. A corrupção também ela está alterada ao dia a dia da população quando esta está descumprindo as leis, né? A população também faz esse tipo de corrupção quando ela não obedece às leis. O jeitinho é uma expressão tipicamente brasileira. É um modo de agir usado para driblar normas e convenções sociais. Pensando nisso, marca alternativa que não apresenta esse jeitinho. Ceder um lugar no ônibus. Furar a fila do cinema. C. Comprar produtos falsificados. D. Copiar as respostas do colega na prova. Furar fila no cinema. Tem muita gente que está nos lugares e fura fila. Comprar produtos falsificados. São as réplicas que nós costumamos comprar. Copiar a resposta do colega na hora da prova. Então, o que não é o de fazer do jeitinho brasileiro é a alternativa A. A sétima diz assim. Precisamos implantar a cultura da prevenção e as escolas serão importantes nessa iniciativa. Não defender a criação de uma matéria específica para o assunto. A grade escolar já está completamente ocupada. Podemos, porém, discutir o assunto com os alunos de forma interdisciplinar, em palestras, atividades extracurriculares e campanhas internas. Proponha, juntamente com seus colegas de turma, campanhas que podem ser desenvolvidas tanto na sala de aula quanto na escola para acabar com o jeitinho brasileiro. Nesse aqui, o que nós podemos estar fazendo para acabar com esse jeitinho brasileiro? Do jeitinho brasileiro de estar resolvendo as coisas, embora se fosse de maneira errada. Nós podemos estar falando, mostrando às pessoas que esse jeitinho que a gente faz uma hora pode não dar certo, né? Essa maneira de como tentamos resolver as coisas, nem toda a vida vai dar certo. Embora, dali no momento se você acha que tenha dado certo, mais tarde pode vir uma consequência sobre essa forma da gente resolver as coisas por esse jeitinho. Leia a tirinha abaixo. Prova de redação, tema corrupção. Aí tem as imagens dos meninos fazendo a prova. Aí vem a pergunta. Que relação podemos fazer entre essa tirinha e o texto? O jeitinho brasileiro é inimigo da prevenção. A tirinha, ela tá mostrando uma atitude de Préa, que ela não entende o assunto da palavra corrupção. Ela pode acontecer nas situações mais banais, vamos dizer, mais assim, do dia a dia, porque ela decide colar na prova, ela não sabia como fazer o tema da redação, e ela decidiu colar da prova, colar do coleguinha para conseguir uma nota melhor. Se ela não sabia e ela estava vendo o coleguinha fazendo,
O que foi que ela foi fazer? Ela foi fazer o jeitinho brasileiro. Ela foi tá olhando a prova do colega para ela poder tirar a nota boa na prova dela. Aí a nona. No dia a dia, quando alguém burla regras ou até leis para obter alguma vantagem, isso também é corrupção. Descreva situações que exemplifiquem essas afirmações. Olhar, olhar, pegar a resposta do coleguinha na hora da prova. Que mais, hein? Podemos estar do nosso dia a dia aqui na sala de aula, podemos estar na hora de estarem aperreando nossos coleguinhas também, não é certo, né? E aqui vocês podem estar citando esses dois exemplos que eu falei e mais outros que vocês acham também que não deve acontecer, que são feitos sem mesmo a maldade. E essa foi a nossa aula de português de hoje. Tenha todos um bom dia, uma ótima aula, uma ótima atividade e até a próxima aula.